aí, estudante do terceiro ano do ensino médio? Que bom estarmos mais uma vez aqui juntos para poder ter mais uma aula da melhor matéria, do melhor conteúdo, do mais legal que existe, que é a língua portuguesa. Para você que não sabe, meu nome é Magno Andrade e hoje no nosso encontro aqui, em que discutiremos sobre alguns aspectos da língua portuguesa, eu vou falar com vocês de um conteúdo muito importante. Um conteúdo fundamental, principalmente para você que quer prestar o vestibular, para você que vai fazer o Enem ou qualquer outro vestibular. Para você que tem o sonho, o objetivo de sair do ensino médio e entrar em uma faculdade, tá? Nós vamos falar hoje sobre a interpretação da frase tema. Gente, você pode pegar o seu PET, tá? O PET 3, Plano de Estudo e Tutorado, volume 3, e lá na semana 2. A semana 2 do PET fala da interpretação de textos para a redação do Enem. E dentro desta semana, a gente fala sobre a interpretação de frase-tema, tá? Portanto, acesse lá, pegue seu PET e acompanhe essa aula junto comigo, beleza? Bom, vamos lá então. Na aula de hoje, nós iremos desenvolver nossas habilidades de interpretação de frases-tema da proposta de redação do Enem. Então, hoje, gente, nós vamos ver como que nós podemos interpretar bem a frase-tema de um texto, tá? De uma proposta de redação, o que vai nos possibilitar a fazer uma boa prova, tá? Bom, saber escrever um ótimo texto pode não ser garantia de tirar uma nota excelente. Ah, pronto, professor, aí você acaba com o meu sonho. Eu tô aqui escrevendo super bem, achando que eu tô bombando, e você me vem com um balde de água fria desse? Calma, gente, olha, vou te explicar o motivo. Muitas pessoas, muitos candidatos, sabem escrever bem, escrevem bem um texto. Põe uma boa introdução, consegue fazer alusão, tem repertório sociocultural, então produz um texto legal. Mas eles têm um problema na hora de interpretar o tema que é proposto. Vamos ver, olha. Já pensou na hipótese de cair um tema cujo assunto você nunca ouviu falar ou tem pouca familiaridade? Já pensou nisso? De cair, se você chegar lá na prova do Enem, você abrir o caderno lá no meio do caderno de questões e tá lá um tema que você nunca ouviu falar na sua vida? Isso pode acontecer. Afinal de contas, tudo pode ser o tema do Enem. E não só do Enem, como de qualquer outro vestibular. Muitos alunos, muitas alunas me perguntam, professor, qual tema que você acha que vai cair? O que você acha que vai ser o assunto lá do tema da redação? E aí eu sempre respondo, gente, eu não sei, eu não tenho bola de cristal. Por quê, gente? É muito difícil você tentar adivinhar um tema. E mesmo que você saiba o tema com antecedência, isso não quer dizer que você vá produzir um bom texto. Porque às vezes você pode saber o tema, mas o fato de não conseguir interpretar bem este tema acaba te travando ou acaba te levando para um outro caminho, o que faz com que você tire uma nota inferior àquilo que você esperava, tá? Veja o índice de nota 0 do Enem de 2020. Vejam só. Do total de candidatos que prestaram o exame, 87.567, ou seja, 3,22% das pessoas que fizeram a prova tiraram 0 na dissertação. Gente, 87, quase 88 mil pessoas é muita gente. E essa quantidade enorme de pessoas tiraram 0 na redação, tá? Valia 1.000, tirou 0. Vamos lá. Veja abaixo as principais razões. Então, fuga ao tema, 0,93, desce 3,22 aqui, tá? Cópia do texto motivador, 0,46. Texto insuficiente, 0,19. Ou seja, esse texto insuficiente aqui é aquele que tem menos de 7 linhas.
Não atendimento ao tipo textual, 0,17. Parte desconectada, 0,17. Essa parte desconectada, gente, é o pessoal que está fazendo redação e do nada coloca lá um hino do time que ele torce. Do nada põe uma receita de bolo. Aí considera-se como parte desconectada e zera a redação toda. Redações em branco, 1,12 e outros motivos, 0,17. Então, olha, a fuga ao tema foi o principal motivo para as pessoas zerarem a redação. Veja que a gente tem o top, né? Redações em branco, 1,12% das pessoas, que são as pessoas que às vezes até produzem o texto, mas esquecem de passar para a folha oficial. E justamente a fuga ao tema, 0,93% das pessoas fugiram do tema. E aí você me pergunta, professor, quantas pessoas então fugiram do tema? Ah, eu não sei, né, gente? Aí vocês vão ter que perguntar ao professor de matemática depois, porque eu não vou conseguir fazer essa conta. Mas o que eu sei é que 0,93% dessas 87 mil fugiram do tema. E às vezes fugiram do tema não é nem porque escreveu um texto lá totalmente fora lá do comum. É justamente pelo fato de não ter interpretado bem a frase tema. Portanto, hoje nós vamos ver como interpretar bem essa frase da proposta, tá? Vamos lá. Primeiro, como localizar a frase tema. O que adianta você saber interpretar bem se você não consegue achar? A gente precisa de saber, então, a estrutura dessa prova para poder achar bem essa frase tema, tá? Bom, essa aqui é a folha da proposta de redação de 2020. Então, vejam bem, percebam bem essa estrutura. Percebam que a prova ela é estruturada na parte das instruções. Então, tem algumas instruções próprias aqui da redação. Depois vem toda a parte de textos motivadores. E, por fim, aqui embaixo, a proposta de redação, tá? No nosso caso aqui, então, ampliei para você ver. Tem o texto 1, tá? Depois das instruções, o texto motivador 1, o texto motivador 2 e o texto motivador 3, que é um infográfico. E aqui embaixo a gente tem a proposta de redação. Tá meio ruim para você ler aí, mas eu trouxe de outro modo para que a gente consiga ler o que está escrito. Então, esse escrito aqui é o que está na proposta, tá? Diz assim: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Portanto, gente, aqui nessa parte da proposta de redação é onde você vai achar o tema dessa proposta, tá? O tema que você deve escrever o seu texto, sobre o qual, né, você deve escrever o seu texto. E aí, normalmente, este tema, ele é marcado por aspas, ou então pode ter, já teve algumas vezes de ele vir em negrito, tá? Aquela letra mais escura. O que a gente chama de frase-tema? A frase-tema é justamente a frase, essa parte toda aqui, que expressa o tema da proposta, tá? Quando eu falo, então, de frase-tema, eu estou me referindo ao tema da redação, beleza? Vamos lá. Portanto, Enem 2020, o tema era o estigma associado às doenças mentais
na sociedade brasileira. Aí você vira para mim e fala assim, professor, se eu tivesse feito o Enem, eu acho que eu ia ser um desses 87 mil, porque eu não ia entender nada desse tema. Gente, o que você precisa de fazer é conseguir dividir este tema. Se você divide o tema e se você interpreta parte por parte dessa divisão, você vai conseguir entender exatamente aquilo que a proposta está pedindo. Vamos ver uma sugestão de como que a gente pode dividir e interpretar este tema, tá? Vamos lá. O primeiro é o comando do tema. Sempre haverá comando nesses, ou melhor, eu não digo sempre, mas na maioria das vezes, principalmente nas últimas versões do Enem, a frase tema ela vem acompanhada por um comando. O comando, então, é o estigma associado a alguma coisa. E estigma é as características, o comportamento associado a determinado grupo. Outra parte importantíssima, o assunto central. Veja então, olha, que na minha frase, no meu tema, eu tenho o comando e eu tenho o assunto central. O assunto central, gente, é aquilo que não pode deixar de ser discutido. O assunto central é o núcleo. Ele é a parte mais importante deste tema, tá? O assunto central, então, dessa redação é as doenças mentais. E aí, em relação a este assunto central, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comentar sobre o estigma associado a ele. Vejam que a gente tem, então, essas duas estruturas do assunto central e deste comando que deve ser feito com este assunto central, tá? E além disso, nós temos a especificação. Então, eu não quero que você fale comigo sobre o estigma associado às doenças mentais lá na Europa. Eu não quero que você fale comigo sobre o estigma associado às doenças mentais lá nos Estados Unidos. Eu tenho uma especificação neste tema que pede para que você comente sobre isso na sociedade brasileira. Então, normalmente, os temas serão acompanhados por essas três partes, por essas três divisões: o comando do tema, o assunto central e a especificação. Pode haver temas que não haja comando ou que não haja especificação, mas sempre haverá o assunto central, tá? Eu vou te mostrar como que isso pode funcionar em outros temas. Dividir a frase tema, então, dessa forma, pode te ajudar a entender o que de fato a proposta pede. Vamos ver outros temas. Eu trouxe aqui, olha, outros temas de outras versões do Enem. Então, de 2011, 2012, 2015, 2016. Vamos lá. A de 2011, gente, olha só, foi grande, foi um tema maior. E aí, o tema foi o seguinte: viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Este foi o tema da redação Enem de 2011. Quando eu vejo essa frase tema, o que eu posso pensar que é o assunto central? Vamos ler novamente. Olha, viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Eu tenho, então, como assunto central, o viver em rede. Claramente, este tema de 2011 pede para que a gente discuta o viver em rede. E aí ele vai me dar algumas questões mais específicas em relação a este comentário. Vejam então que eu tenho a especificação no século XXI, então não quero saber como que era viver em rede na década de 90, quando foi que a internet começou a ascender, tá? Eu estou falando de viver em rede no século XXI.
E aí eu tenho um comando também, olha, os limites entre o público e o privado. Então, quando eu tenho este assunto central que é viver em rede, eu não quero que você comente qualquer coisa do assunto viver em rede. Eu quero que você comente para mim sobre os limites entre o público e o privado de viver em rede. Perceberam, gente? Então, que eu tenho um assunto central, que eu tenho uma especificação, que é no século XXI, e que eu tenho o comando, os limites entre o público e o privado. Vamos ver o de 2012. Movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Este tema de 2012, gente, foi o tema que eu fiz quando eu fui entrar na universidade. Então, eu fiquei em pânico, porque eu não sabia nada sobre isso. E aí, depois que eu li os textos motivadores, eu fiquei mais tranquila, fiz uma boa prova e consegui passar. Olha só. Esse tema de 2012, ele tem algo diferente dos outros. Ele não tem comando. Então, eu tenho somente o assunto central, que é movimento imigratório. Então, o movimento imigratório é o assunto central. E eu tenho especificação, que é o movimento imigratório para o Brasil e no século XXI. Eu tenho, então, essas duas especificações e um assunto central, que é o movimento imigratório. Então, eu não tenho comando. Porém, em 2015, eu já tenho comando, olha só. A persistência. Quando eu penso, então, no assunto central do tema de 2015, que é violência contra a mulher, então, é assunto central. Eu não quero que você comente qualquer coisa sobre este assunto central. Eu quero que você comente sobre a persistência. Você poderia comentar o que é a violência contra a mulher, você poderia falar diversas coisas relativas à violência contra a mulher. Mas o que a prova pede é que você discuta a persistência. Por que que a violência contra a mulher persiste? Por que que ela continua na sociedade, tá? E aí a gente também tem a especificação, que é na sociedade brasileira. Em 2016, a estrutura é basicamente a mesma. Então, eu tenho o assunto central, que é combater, o combate à intolerância religiosa, e eu tenho o comando que é caminhos. Portanto, este tema, ele me pede alternativas, ele me pede formas para combater a intolerância religiosa. Este tema também não quer saber o que é intolerância religiosa. Este tema também não quer saber as consequências da intolerância religiosa. Ele quer saber de formas, de alternativas, de propostas para combater a intolerância religiosa na especificação que é no Brasil. Tranquilo, gente? Bom, a gente consegue, então, por meio dessa divisão que nós fizemos, perceber como que todo tema tem um assunto central. Lembra que eu falei isso com vocês? Todo tema tem um assunto central. E por meio da análise, a gente vai mostrar ali que alguns, como o de 2012, pode faltar o comando ou a especificação, que alguns pode ter mais de um e que todos terão o assunto central, beleza? Após selecionar ou não conhecimentos prévios sobre o assunto central do tema e dividi-lo, você já saberá exatamente qual é o objetivo do exame com aquela proposta. Portanto, poderá fazer uma leitura mais direcionada dos textos motivadores. Na aula de hoje, então, nós desenvolvemos nossas habilidades de interpretação de frases-tema da proposta de redação do Enem. Gente, muito obrigado pela sua participação. Estaremos juntos no nosso próximo encontro e essas aqui foram as referências que eu utilizei para construir essa aula, tá bom? Beijos e até lá!